Eu sou Marcos Tosi e seja bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo, seu espaço para enxergar e compreender o noticiário além da superfície. E hoje temos casa cheia aqui no estúdio, Francisco Escorcim. Tudo bem, Chico? Bem-vindo. Obrigado, Tosi. Saudações. Omar Godoy, jornalista da Gazeta, da área de cultura. Como está você, Tudo Godoy? bom? Não, eu sou do Caderno de Ideias, seção de ideias da Gazeta. Isso. E saudações aí a todo mundo, os convidados também do telão. Eu estou vendo pelo telão, né? Saudações para todo mundo que está assistindo aí a última análise dessa noite. Mas cultura também é ideia, né? Só que na divisão ali das funções é ideias, né? Exatamente. Aqui eu trabalho mais com guerra cultural, que não deixa de ser também uma forma de analisar a cultura, né? Vamos falar de guerra hoje no programa. E no telão, dividindo o telão, lado a lado, como prometido em programa anterior, estão André Marcília, salve Marcília, e Deltan Dallagnol. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Fala, Tosi, Deltan, toda o Escorcim, todos os nossos queridos amigos da Gazeta. E, pois é, como tinha dito bem o Deltan, agora dividindo tela aqui comigo. Agora estou feliz, Deltan. Bom, Marcília, do seu ladinho, estou falando aqui diretamente da fria Curitiba, mas no noticiário muito quente que a gente vai comentar hoje. Um abraço a todos daqui e que estão nos assistindo. Então vamos para o nosso tema hoje no Última Análise. Mais do que debater ideias, a ideia é falar de princípios. Fundamentos inegociáveis, liberdade, justiça, legalidade. Sobretudo a coragem de defender até mesmo aqueles de quem não necessariamente gostamos, de defender as pessoas quando elas são vítimas de uma perseguição inaceitável. Eduardo Bolsonaro não é uma unanimidade, está longe de ser. Talvez justamente por isso ele tenha se tornado o alvo ideal. Afinal, Eduardo carrega o sobrenome mais amado e mais odiado da política brasileira recente, sem falar nas bobagens que já disse e fez. Mas o que está em jogo não é a simpatia, o gosto pessoal ou a lista de gafes de um político de direita. O que está em jogo é o princípio da liberdade. Nesse ponto, direita e esquerda, conservadores e progressistas, petistas e isentões, a sociedade brasileira precisa fazer uma escolha. Vai se pautar pela antipatia a uma pessoa ou por princípios de liberdade e legalidade? Há um só tempo, Eduardo Bolsonaro é investigado por crime de lesa pátria e é também homenageado pela Câmara dos Deputados por defender as liberdades e combater os abusos no país. Onde está a verdade? E filosofando um pouco nessa nossa abertura, o filósofo Immanuel Kant dizia que a injustiça contra um homem é uma ameaça à justiça em favor de todos os homens. Vamos lá, no caso do Eduardo Bolsonaro e do STF, quem está perseguindo quem nessa história? Vamos começar com o nosso convidado aqui, o Omar Godoy. Eu sei, Godoy, que pego você de supetão assim, mas parece que é um gosto, né? O convidado vem e já... Pois é, já me coloca na fogueira. É claro, né? Claro que o Eduardo está sendo perseguido, né? E como você falou ali, que é o tema do programa, né? Que não é sobre o Eduardo Bolsonaro, né? É sobre todos nós. Muita gente está usando a palavra amanhã, né? E amanhã? E se for comigo? Né? Então acho que essa é a grande reflexão aí que a gente deve fazer, que as pessoas devem fazer para se despir talvez desses preconceitos. A gente falou também nos bastidores agora de rejeição estética com relação aos Bolsonaro, né? As pessoas têm uma rejeição estética à família Bolsonaro. Acho que é hora de deixar isso de lado. E como eu comentei também com vocês nos bastidores, uma das coisas mais interessantes da gente fazer parte desse polo político que a gente está, é que a esquerda, o PT, por exemplo, é um partido, tem várias correntes, alas, mas eles têm um pensamento único. Eu acho que o mais legal, o mais interessante do nosso polo é que ele é muito multifacetado. Ele tem pessoas que estão em várias posições dentro da direita, do conservadorismo, seja lá como a gente for taxar esse nosso polo. Mas são pessoas, aqui, por exemplo, acredito que todo mundo tem ideias bem diferentes, apesar de estar no mesmo polo. Mas essa vantagem também tem um lado ruim, que muitas vezes, na hora da gente se unir em torno de um propósito, em torno de um ideal, de um tema maior, a gente não consegue se unir, os interesses não entram no jogo, as antipatias entram no jogo. Então eu acho que esse é o momento para a própria direita, para os conservadores pensarem nisso. Será que não é hora de... É um tema batido, a união da direita, mas
A gente falou de união, você falou de união até com a esquerda, né? Mas a esquerda não vai vir para esse lado agora, não adianta. Então acho que é a questão aí, é a hora da gente ter uma união um pouco maior. Eu joguei o Omar na fogueira, já na abertura, como convidado. Desculpa, Omar. Enfim, imagina. mas eu quero agora já puxar o assunto quente do dia para emendar aí no comentário dos nossos outros colunistas. Atente para essa matéria da Isabela de Paula, de hoje, na Gazeta do Povo, que fala sobre uma decisão do governo americano. Sem citar Moraes, o governo Trump anuncia restrição de visto a cúmplices da censura. O secretário de Estado, Marco Rubio, diz que haverá punição a autoridades e estrangeiros que aplicam censura contra cidadãos americanos. E aí ele escreveu: por muito tempo os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje anuncio uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a essas pessoas cúmplices na censura dos americanos. E em outro trecho, o Rubio ainda declarou: estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país, seja na América Latina, seja na Europa ou em qualquer outro lugar. Os dias de tratamento passivo, está ali, para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos, acabaram. Uma notícia que veio como uma bomba menos de 24 horas depois, não é, de o STF ter aberto o inquérito contra o Eduardo Bolsonaro. E aí vamos lá, o que dá para falar de saída sobre essas palavras, essa manifestação dos Estados Unidos de uma forma tão rápida? E agora eu vou para o telão, vou para o Marcília e para o Dallagnol. Eu primeiro? Primeiro os mais velhos. Bom, pelo menos você não falou primeiro as damas. Deixa eu aproveitar também e cumprimentar aqui o Omar Godoy, que eu acabei não saudando no início do programa, por desatenção minha. Mas, olha, eu acho que essa questão, a gente está aqui às voltas, né, com a necessidade de não... Nós fizemos isso até hoje, ficamos olhando sempre a quem, né? A quem estamos punindo e a quem estamos defendendo. Enquanto nós seguimos fazendo isso, nós vamos sempre... Uma coisa que eu sempre digo, defender interesses. E seja ideológico, seja jurídico, seja da sua turma, seja o que for, mas não valores. Valores você defende independente de a quem se beneficia ou quem seja prejudicado, né? Então, a coisa mais saudável em uma democracia é você conseguir defender o outro, mesmo que aquele outro seja diferente de você ou que aquele outro represente um pensamento diverso, ou até mesmo você não tenha por ele nenhuma admiração, né? A tal da história que atribuem a Voltaire, e é uma frase que dizem que Voltaire disse e dizem que Voltaire não disse, mas eu defendo, eu posso não concordar com você, mas defendo até a última gota o direito de você dizer aquilo que pensa. Isso representa um valor importante, que é justamente você não ficar às voltas com inimizades, aquilo que a gente fala, por exemplo, no direito do inimigo, que tanto a esquerda, inclusive, defendeu, inclusive o ministro Zanin e boa parte das pessoas hoje do Prerrogativas que estão defendendo tudo o estado de coisas do Brasil, são pessoas que até pouco tempo atrás estavam dizendo justamente sobre o direito penal do inimigo, que era isso, você criar um inimigo do Estado e pronto, combatê-lo, seja sob que pretexto for. Isso é muito ruim. Vi uma manifestação hoje, para a gente só ficar no factual, do ministro Barroso, não sei se foi hoje, acho que foi ontem, enfim, mas ele em sessão dizendo que as pessoas que têm razão não devem ser consideradas, e sim as pessoas que fazem alguma coisa. Estava justificando a sua badalação na festa que fez na última quinta-feira, cantando Garota de Ipanema de uma forma escandalosa.
numa festa patrocinada ou com pessoas, inclusive, que têm processos dentro da corte. Então, se você acha que você pode fazer o que você quiser, se o que importa é fazer, não importa o valor que está por trás do que você está fazendo, a gente cai nisso, a gente cai numa ausência de democracia. Isso é muito perigoso. E nós estamos exatamente nesse momento. Precisamos defender, não importa se você gosta ou não gosta do Eduardo, se você gosta ou não gosta das pessoas que estão envolvidas nisso, você precisa defender que está errado. E ponto final. Acho que esse é o ponto. Senão a gente cai numa defesa casuística, e a defesa casuística é tudo menos democrática. Agora, Deltan, essa manifestação do secretário Marco Rubio, ela foi repostada pela Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Dá para enxergar nesse anúncio uma forma de punir Moraes a partir de uma regra mais geral, sem hostilizar frontalmente, diretamente, apenas o governo brasileiro, como muitos querem fazer essa leitura? Sim, Tosi, mas ao mesmo tempo essa nova regra, essa nova política americana, ela não exclui a possibilidade de aplicação de sanções mais severas, ali da Lei Magnitsky sobre autoridades do Supremo Tribunal Federal ou de outras instituições que colaboraram com esse regime de censura e abusos. O que a gente viu hoje nessa nova política de punições contra censores é que ali no próprio texto que foi publicado pelo Marco Rubio, aliás, hoje é aniversário dele, Marco Rubio, secretário de Estado americano, que tem a função equivalente no Brasil a ministro das Relações Exteriores, nesse próprio texto que ele publicou e que foi replicado muito curiosamente pela Embaixada Brasileira, traduzindo para o português, ele menciona ali expressamente América Latina e Europa, e fala que essas punições vêm para aqueles que têm atuado em censura a cidadãos e empresas americanas. Ora as bolas, quem diria, hein? Quem será que tem atuado em censura a pessoas e empresas americanas, se não é aí o caso mais célebre, o Alexandre de Moraes? Então, sim, essa regra, ela está sendo lida e corretamente como uma premissa, como um primeiro passo para a punição de Alexandre de Moraes e talvez outras pessoas, por que não, junto com ele. Porque o texto ele também fala expressamente não só em cumplicidade, como a matéria destacou, mas fala também de punição daquelas pessoas que são coniventes, ou seja, é menos do que cumplicidade, é menos do que uma coautoria da censura. Também aquelas pessoas que se omitiram em relação à censura. Claro que pessoas de alto nível e que tiveram uma omissão relevante. E o Paulo Figueiredo, jornalista que mora nos Estados Unidos, um dos alvos da censura de Alexandre de Moraes, ele informou, ele publicou na rede social X um tweet informativo dizendo que existe uma longa lista aí de pessoas que foram apresentadas para os Estados Unidos com documentação comprobatória como pessoas que atuaram em favor da censura de pessoas e empresas americanas. E ali você vê praticamente todos os ministros do STF, quase todos, você exclui ali poucos ministros, você vê ainda o PGR, na Polícia Federal você vê o delegado-geral e, além disso, o delegado Fábio Chora, e você vê também incluído o presidente do Senado Federal anterior, Rodrigo Pacheco, diante da omissão dele. E eu queria agora fazer uma ligação disso tudo, desse factual, com a análise que o Marcília fez. E o Marcília foi ao ponto. Não se trata de interesse, se trata de valores. E a gente está falando aqui de punição contra Moraes. Tem como dizer que a punição contra Moraes é justiça e contra Eduardo é vingança? Ou é só jogo de termos e interesses? Tem como dizer que a punição contra Eduardo, como diria a esquerda, é a justiça e contra Moraes seria uma vingança? É provavelmente a posição que a esquerda teria. A questão que a gente tem que fazer aqui é a gente ler o que diferencia a justiça da vingança. Nos dois casos existe uma perspectiva de punição. Agora a questão é se ela é legítima ou não, se ela é amparada ou não pela lei. E é para isso que a gente está aqui hoje para fazer essa análise. E como a gente vai ver, a minha convicção é firme, calcada em evidências, em fatos na lei, de que a punição contra Moraes é sim justiça e a punição contra Eduardo Bolsonaro é sim vingança. A gente vai desenvolver mais esse assunto, eu vou parar por aqui para ouvir meus colegas. Vamos ouvir o Scorsin, então, sobre essa distinção, né? É possível ficar bem clara essa distinção, porque o que se tenta é embaralhar as coisas e dizer que a injustiça sempre está com o outro, né? Esse é o discurso que a gente vai ouvir, sempre. Mas nesse caso não é tão difícil assim de desembaralhar esse negócio, Scorsin? Sabe que, acho que a primeira pergunta, né? Quem persegue quem, né? A gente já normalizou o absurdo da coisa, né? Quer dizer, como assim o STF está perseguindo alguém? Quer dizer, o STF teria que ser aquele que julga se alguém está perseguindo alguém, né?
Então, quando você já parte do pressuposto de que o Eduardo Bolsonaro está lá perseguindo o STF e que o STF aqui está perseguindo o Eduardo Bolsonaro, é porque já foi pro saco o Estado de Direito, o sistema judiciário, já é gato e rato, literalmente falando. É o gato correndo atrás do rato e quem é o gato e quem é o rato talvez importe menos do que o tamanho da destruição institucional que a gente está vivendo, né? Quando a gente vai para a manifestação do Marco Rubio dos Estados Unidos, dá para visualizar claramente que você tem uma estratégia ali acontecendo, né? Aliás, uma das coisas que mais me espanta, que mais tem me chamado a atenção é o fato de que tanto o pessoal do STF como também a imprensa, o grosso da imprensa, estão profundamente surpresos com algo que, se acompanhasse o próprio Paulo Figueiredo, que está há meses falando sobre isso, ele tem antecipado todos esses. Ele fala assim: olha, os Estados Unidos vai fazer passo a passo. Eles fazem um primeiro movimento e veem qual vai ser a resposta. Se há um recuo, se há uma alteração, se há uma volta à normalidade. Não tem, vem o segundo passo. Se você olhar esse jogo de xadrez, assim que o Marco Rubio fala lá no Congresso americano, acho que foi, né? Quando ele faz assim, vai haver provavelmente, vai ter alguma coisa com relação a Alexandre de Moraes, qual foi a resposta que veio? Inquérito por cima do Eduardo Bolsonaro. No dia seguinte, sai a nota, né, que a embaixada americana republica por aqui, dizendo assim, então, vão levantar o jogo? Então vamos, mais um passinho, né? Mais um passinho. E aí fica aquela coisa assim, aquela velha pergunta, né? Quem fiscaliza o fiscal? Né? Sempre quem fiscaliza é quem tem mais poder, né? E aí, quando você vai entrando num jogo de escalada de poderes, boa sorte ao ministro Alexandre de Moraes, ao STF, porque não vai dar bom esse jogo, ainda que se possa punir de maneira covarde e vingativa os Bolsonaro. O Marco Godoy, você falou no início da tua participação sobre aquela situação em que hoje é o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, amanhã pode ser eu, pode ser você. Sempre é bom fazer esse exercício, né? Essa reflexão. Se amanhã fosse alguém de esquerda, você acha que o pessoal conservador de direita iria defender? Vocês defenderiam você, Omar? Defenderia alguém que estivesse numa situação como essa, sendo perseguido judicialmente, independentemente da cor partidária ou ideológica dessa pessoa? Eu acho que o que vai... E tem gente que até faz essa previsão, né? Faz esse exercício aí de futurologia, que acha que daqui a alguns anos todo esse regime aí do STF, toda essa atitude mais recente do STF aí de se intrometer em todas as áreas, ela vai cair a hora que resvalar em alguém do grupo que não está sendo atingido agora. Então o pessoal fala assim, olha, a hora que alguém dessa elite cultural, que por enquanto está sendo protegida, que por enquanto não mexeram com ela, a hora que o primeiro for pego por alguma coisa, por estar envolvido em algum negócio, a casa vai cair, daí o STF vai ter que ficar pianinho de novo. Eu acho que é difícil, acho que vai ser difícil se colocar no lugar do outro, nesse sentido, no mundo tão polarizado, é difícil. Mas, assim, eu volto a falar da questão do amanhã e gostei muito da colocação do Marcília. É uma questão de princípio, de valor. Acho que agora não é o momento de discutir isso, né? É uma questão de valores mesmo. É o que está certo e o que está errado, né? E ele citou o Barroso e realmente foi, assim, não é uma das declarações mais estrambólicas do Barroso, mas tem uma simbologia muito grande quando ele fala isso. Não, o importante é o que a pessoa faz e não quem tem razão. Olha, para um juiz, primeiro que um juiz não tem que ficar dando entrevista do jeito que ele dá e circulando do jeito que ele dá. Um juiz do STF, né? De qualquer juiz, muito menos do STF. E normalmente a gente se apega a essas expressões mais exóticas, ou perdeu mané, essas coisas. Mas essa o que importa é o que a pessoa faz. Então quem não faz nada não pode apitar, não pode se manifestar, não tem direito à voz. Então assim, quem acha que tem razão tem que ficar pianinho, tem que ficar sossegado. Então essa é uma declaração que talvez passe até batida perto de outras mais excêntricas que ele disse, mas é uma das mais perigosas e simbólicas aí que eu ouvi. Tosi. Estendo a pergunta para vocês aí, o Deltan quiser responder também. Você, Deltan, como se comportaria, imagina que defenderia alguém, mesmo de outra ideologia, de outra linha partidária, em função dessas liberdades que a gente entende que estão sendo violadas? Tosi, eu acho que essa questão da direita defender pessoas numa situação similar, ela não é hipotética. A situação é real. A gente precisa atentar que a direita já deu a resposta a essa questão. E eu posso provar isso de modo muito simples.
não é se a direita vai defender ou se nós aqui defenderíamos a esquerda. Isso já aconteceu durante o impeachment de Dilma, durante a prisão de Lula na Lava Jato. Os petistas e a esquerda, eles viajaram o mundo inteiro fazendo o mesmo tipo de denúncias, pedindo o mesmo tipo de punições contra as autoridades brasileiras que o Eduardo faz agora. A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, ela viajou para o Oriente Médio e deu uma entrevista para aquela Jazeera, né? A maior rede de televisão lá do Catar, pedindo ajuda para a comunidade árabe e internacional para libertar o Lula. O Guilherme Boulos, ele foi até Lisboa pedir intervenção para defender a democracia brasileira para tirar Lula da cadeia. Então o advogado Lula, hoje é ministro do STF, que devia decidir de acordo com seus atos, o Cristiano Zanin, ele fez uma turnê por vários países da Europa denunciando o que ele chamava na época de abusos da Lava Jato, lawfare, como se uma primeira instância pudesse fazer lawfare. Quem pode fazer, como a gente vê agora, é a última instância. Ela que tem o poder de fato. E ele viajou pedindo ajuda dos europeus para tirar Lula da cadeia. Atentado contra as instituições democráticas, atentado contra o funcionamento do Supremo Tribunal Federal, Justiça Brasileira. Aí não tem nada disso, né? Zanin denunciou a Lava Jato no órgão de direitos humanos da ONU também e conseguiu, inclusive, uma decisão favorável ao Lula por lá. Os petistas buscaram também a OEA para impedir o prosseguimento do processo de impeachment contra Dilma Rousseff, alegando ser um golpe de Estado. E aí eu pergunto para vocês, o que a direita fez contra a esquerda e o PT? Nada. Absolutamente nada. A direita não mexeu um dedo para impedir o PT, a esquerda, de fazer qualquer uma dessas coisas. Não atuou para restringir o exercício dos direitos de defesa, não atuou para restringir o exercício do direito de petição da esquerda, não atuou, não acusou a esquerda de estar atentando contra a soberania do Brasil, estar traindo a pátria ao fazer denúncias do exterior, nada disso. A direita respeitou absolutamente a liberdade que a esquerda e o PT tinham de fazer tudo isso. E mais, durante o próprio governo Bolsonaro, de direita, enquanto o PT fazia tudo isso, o governo Bolsonaro jamais agiu para querer reprimir a esquerda e o PT, tanto que conseguiram de fato tirar o Lula da cadeia, com uma ajudinha ali, né, da mão dos amigos supremos. Ou seja, a gente não precisa provar que a gente tem compromisso com os nossos princípios e valores morais e que a gente não atua de acordo com conveniências e interesses do momento. A direita já provou que é tolerante e respeita os direitos e as liberdades das pessoas. Marcílio, quer comentar esse tema também para nós? A gente, aliás, sobre essa história de liberdade de expressão, né, de defender a liberdade do outro, eu sempre digo que o grande teste para a direita é dizer saber se você consegue conceber que o Janones possa falar as coisas que ele fala, né? Eu acho que para a direita esse é o teste e para a esquerda, enfim, não sei dizer e deixo isso em aberto, mas porque muitas vezes, né, essa questão ocorre. E eu concordo com o Deltan que esse teste já houve, a direita, sem dúvida, tem alguns cuidados com a liberdade de expressão, mas o problema é que muitas vezes a gente cai numa pessoalização. Então, às vezes, eu olho primeiro para a pessoa e depois para o princípio. E quando eu faço esse gesto de olhar primeiro para a pessoa, às vezes a gente deixa de enxergar o princípio. Então, o que eu vejo, às vezes, é uma certa derrapada até mesmo, tanto da esquerda quanto da direita. A esquerda também, se ela tivesse um pouco de alguns parlamentares, né, do PT, do PSOL, que passam o dia inteiro batendo na porta do STF para que punam os coleguinhas, se eles pensassem um pouquinho, eles iam entender que amanhã isso volta-se, ou pode se voltar contra eles. É claro que hoje o STF faz parte de uma espécie, como eu tenho chamado, de consórcio estatal, em que há uma afinidade com o governo. O STF garante a governabilidade do governo atual e o STF e apoiado pelo governo em troca, vamos dizer assim. Mas amanhã esse jogo muda. O STF é uma espécie de centrão. Ele não necessariamente tem uma ideologia, ele pensa primeiro nele próprio e na manutenção do seu poder do que em qualquer ideologia. Ali a ideologia gira conforme gira o humor. Então, às vezes é necessário que os parlamentares, sobretudo,
percebam o gesto que fazem, né? Quando um parlamentar de esquerda bate na porta do STF, não percebe que amanhã ele gera um precedente contra o parlamento, contra a instituição. E às vezes uma lei, isso pode acontecer, a gente já discutiu aqui diversas vezes, pô, essa lei, aqui a gente estava mesmo falando das bets da última vez, pô, talvez combater as bets possa ser uma forma de você combater a liberdade individual, que é um princípio de direito, um princípio liberal, e que isso pode ser utilizado amanhã para a esquerda para dizer, olha só, vocês querem controlar essa liberdade individual, então vamos controlar também a liberdade individual de você se expressar. Então é complexa a questão, e às vezes você se derrapa a si mesmo. Eu acho que o convite a ser feito a quem nos ouve é sempre esse, é o das pessoas serem capazes de enxergar o princípio antes da pessoa que está exercendo ou sendo prejudicada em razão dele. Queria fazer não é bem um contraponto, mas um complemento, acho que até para o espectador refletir, porque a pergunta é para você fazer uma reflexão, né, como é que você, se fosse o inverso, né, se em vez do Eduardo, por exemplo, fosse o Alexandre de Moraes. Porque o Deltan tem razão, quer dizer, a direita não fez nada quando a esquerda fez todos os movimentos porque ela achava que o Lula estava sendo injustiçado, né? Aqui eu acho que não dá para fazer o mesmo paralelo, porque para fazer o paralelo a gente teria que considerar que o Lula foi injustiçado ou que a Dilma teria sido injustiçada, e que a gente então teria que defender o Lula e a Dilma, ou seja, a gente estaria junto com o PT lá na OEA e tudo mais, defendendo porque estava sendo cometida uma injustiça. E aí, sendo muito honesto, eu concordo com o Omar, assim, é muito difícil saber como você vai reagir numa situação como essa. O que eu acho muito mais provável, né, da boca para fora a gente vai dizer sempre que nós somos pelos princípios e pelos valores. Na hora que a onça bebe água, eu não sei se a gente não vai fazer como centenas de pessoas da esquerda que têm um nojo estético do Bolsonaro ou até mesmo um ódio da direita, né, eu não sei se a gente não faria a mesma coisa que eles fazem, que é mais ou menos o seguinte: eu não concordo com nada que o STF está falando, mas não dou um pio em defesa daquele que está sendo injustiçado. Eu não sei se eu não faria isso. Entendeu? Eu não sei se Alexandre de Moraes estivesse passando por uma injustiça, dado tudo que ele fez, eu não sei se, bom, que se faz aqui se paga. Entendeu? E aí eu não sei se eu tenho esse princípio tão elevado e esse valor tão elevado assim. Acho que essa reflexão é válida de ser feita e difícil de se chegar numa conclusão. Eu espero que eu não seja assim, mas eu não me garanto. Por isso que o tom que foi afirmado e reafirmado aqui é sobre valores e princípios, Exato, né? exato. Você vigiar o seu próprio comportamento em função de valores e princípios. E não como acontece com alguns colunistas, não vem o caso falar não aqui da Gazeta, mas que você fala assim, esse camarada não era aquele que batia no Lula lá atrás, hoje só elogia, ou vice-versa, né? Tá falando? E olha só, um exemplo aqui, também conhecido, jornalista do nosso polo, tal, não vou dizer quem é, mas falou assim, mas é bom também ver ele, falando do Eduardo, né? É bom também ver ele levando uma lambada, né? Vamos falar a verdade. Então, assim, pessoas então, assim, tá do nosso lado, pessoas que a gente acha que estão pensando como nós, estão falando isso. Então, assim, não é um exemplo tão distante, é gente nossa que está falando isso. Então, é complicado mesmo, se colocar nesse lugar aí é difícil. Escursinho, Ô, quando Tosi. você fala disso, Eu estava você fazendo está... um sinal aqui para que eu estava me engasgando, pedindo para cortar ali para eu poder dar uma tossida aqui, mas aí todo mundo viu eu me engasgando aqui, gente. Mas vamos lá, vamos adiante. O Deltan chamou para falar. Olha só, quando você fala, Escursinho, dessa dúvida que você tem sobre a nossa própria ação, como a gente se auto-engana, né? Tem até um livro muito bacana do Eduardo Gianetti sobre auto-engano, e tem uma pesquisa que foi feita sobre quanto que as pessoas se autoavaliam como boas motoristas. E o resultado deu que 90% das pessoas entendem que dirigem melhor do que a média dos outros. Ou seja, é impossível, né? A gente sempre se autoavalia melhor, inclusive eticamente, várias pesquisas mostram isso. Agora, em relação a esse caso, eu acho que a gente pode falar muito concretamente, porque como você disse, se a gente entende que o Lula estava errado, é mais injusto ainda, mais errado ainda eles buscarem apoio no exterior para querer atropelar a justiça brasileira. E ainda assim, ainda a gente achando que eles estavam errados, a gente não retaliou eles. E não foi só isso. Outro argumento que alguém poderia dizer seria dizer assim, não, mas no caso do Lula, da Dilma, eles não conseguiram ser efetivos no exterior, eles não trouxeram perspectiva de punição sobre os agentes brasileiros. Mas não, eles não nos denunciaram só fora, eles nos denunciaram centenas de vezes na corregedoria. Eu fui punido por eu ter criticado o Supremo Tribunal Federal
Eles nos denunciaram no Conselho Nacional do Ministério Público, tinha uma forte ingerência política que aumentou a partir de mudanças de regras que fizeram ao longo da Lava Jato para censurar os promotores. E a gente nunca revidou. Eles entraram com uma ação, o Lula entrou com uma ação contra mim pedindo uma indenização milionária. E a gente nunca revidou, nunca abriu inquérito por obstrução e injustiça, coação no curso do processo. Pela lógica atual do STF, a gente devia mandar investigar e prender todo mundo que tivesse reclamado de nós. Olha, vamos ouvir um pouco o outro lado, né? Os argumentos do STF para essa briga que ele está promovendo contra o Eduardo Bolsonaro. O STF abriu inquérito contra o Bolsonaro, o deputado, pelos supostos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação contra a organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Moraes citou a PGR e escreveu, está ali na tela, que a tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado caracteriza atentado à soberania nacional. E ainda, que o artigo 359 do Código Penal criminaliza a negociação com o governo estrangeiro para que este pratique atos hostis contra o país. Agora, por outro lado, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados aprovou uma moção de apoio a Eduardo Bolsonaro por sua atuação em defesa da soberania nacional, liberdade de expressão, das prerrogativas parlamentares e da democracia brasileira. Uma guerra de narrativas, como a gente vê. Como separar o joio desse trigo nessa história? O presidente da Câmara, Hugo Mota, será que não deveria se manifestar de forma mais clara nesse embate? Porque houve outros tempos em que o presidente da Câmara era uma voz muito ativa nessas discussões de princípios, de moralidade, de legalidade. Mas o Hugo Mota não deu um pio ainda, né? O que dizer sobre os argumentos que a gente jogou ali, de lado a lado, a homenagem para o Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Exteriores da Câmara e os argumentos do Alexandre de Moraes imputando a ele o crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Vou lá para o Marcília, abrindo esse bloco, essa rodada, Marcília. Tosi, a gente precisa entender que, eu acho que nesse caso, assim como eu falei que a gente deve recorrer a princípios, quando a gente tem uma questão jurídica, a gente deve recorrer à lei, né, à legalidade. Então, isso que está escrito nesse trecho da decisão é só burrice, porque é ignorância total, né, ignorância de como funciona a lei. Então, a lei magnitística, a grande dificuldade dela, aliás, é a gente falar o nome dela, mas tirando essa ligeira complicação, porque é um sobrenome de um russo, né, que é homenageado pela lei, que foi um advogado tributarista, que foi censurado, etc., enfim, objeto dessa homenagem da lei. Se a gente for ver, a aplicação dessa lei é dentro dos Estados Unidos, é a empresas norte-americanas, e o efeito da lei se sente fora do território, né? Isso é ofensa a qual soberania? Nenhuma. Você tem uma lei aplicada dentro dos Estados Unidos, com empresas norte-americanas, e o efeito dela se sente fora. Mas isso é normal. Se você, por exemplo, é condenado penalmente dentro de um país e você está fora, você pode sentir o efeito fora. Isso é natural. Aliás, a gente tem situações aqui no Brasil que são assim. O Musk, que é um membro do governo norte-americano, está sendo investigado no inquérito das milícias digitais pelo Moraes. Ué, se isso ofende, se você... Olha só onde a gente está. Se você não pode afetar ninguém, nem nenhuma instituição, nem nada fora do seu país, bom, primeiro que a gente precisa então jogar fora o direito internacional. Ponto. Primeira coisa. Segundo, a gente precisa jogar fora a OEA, precisa jogar fora o Tribunal Penal Internacional, Corte Interamericana, precisa jogar fora tudo isso. Segundo, se você não puder pressionar nenhum juiz pelo que ele faz, a gente tem que jogar fora o CNJ, que o CNJ passa os seus dias pressionando os juízes a julgarem direito, cobrando deles. Então tem que jogar fora, fechar o CNJ, se a gente for levar a sério essa decisão, esse trecho aí. E por fim, a gente precisa entender que visto, ou conceder ou não visto, é uma medida administrativa soberana. Isso é sim da soberania. Cada país escolhe quem que deixa ou não entrar dentro do país. Isso sequer é passível de recurso
por medida judicial internacional. Então, quando você diz que, quando esse trecho está dizendo assim, que houve uma afetação, o STF estará submetido a uma lei, ou enfim, a uma medida internacional, isso está errado. Tecnicamente, isso é uma loucura, porque eu não estou submetendo a instituição, eu estou submetendo dentro do meu país as empresas norte-americanas. Ponto. Se isso vai afetar o ministro Moraes, isso é uma outra questão. Isso não fere a soberania. Então, feria a soberania se a lei mandasse entrar tanque aqui dentro do Brasil, se o Eduardo Bolsonaro tivesse ido lá buscar os norte-americanos para descerem de paraquedas aqui em Brasília. Não foi isso. Ele foi lá buscar a aplicação de uma lei legítima e soberana do próprio país, dos Estados Unidos. Então, eu acho que nesses momentos, não é questão de olhar o outro lado, mas a gente precisa ir para a técnica. Se a técnica ela diz alguma coisa que não te favorece, como nesse caso, não adianta o STF ou a PGR inventarem uma escrita que favorece a eles. Então, esse é o ponto. O problema é que a gente hoje tem uma PGR e um STF que, quando a coisa não calha juridicamente para eles, eles inventam. Vamos lá, Deltan? Sim, eu gostei muito da tua análise, Marcília, e o Marcília analisou bastante a legitimidade, a legalidade da imposição das sanções, dizendo, olha, é justiça e não vingança o que os Estados Unidos estão fazendo com Alexandre de Moraes e eventualmente vão fazer ainda mais com Alexandre de Moraes, com os ministros brasileiros. Então, de um lado é justiça, agora o que a gente tem que examinar é do outro lado. E com a mesma referência que o Marcília trouxe, a lei. É uma punição justa a instauração do inquérito e mais, como 5 ministros anteciparam na imprensa, Eduardo Bolsonaro será punido pelos crimes que ele praticou? Existe crime aí? E o Marcília partiu da lei para dizer, olha, a atuação do Bolsonaro foi legítima, mas eu vou inverter isso. Vamos ver se tem algum fundamento na alegação do STF ao instaurar esse inquérito. Como você disse aqui, Tosi, o STF instaurou esse inquérito invocando alguns crimes. Você até reproduziu um trecho aí na tela para a gente ver que invocava o artigo 359 do Código Penal. E para algo ser errado, algo ser crime, tem que estar descrito perfeitamente na lei como crime. E eu fui olhar as leis hoje porque eu estava pensando, será que tem alguma coisa que eu não lembro? Será que tem alguma coisa que eu não vi? Será que é possível? E eu fui olhar o artigo 359. Perdemos você por 2 segundos, agora retornou. Vamos lá. Perfeito. Então, o artigo 359I do Código Penal, ele fala o seguinte, que é crime você negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Atos típicos de guerra. Não tem nada a ver com isso aqui. Vamos aqui passar para o parágrafo 2º desse artigo para ver se ele se aplica. Se o agente participa de uma operação bélica com o fim de submeter o território nacional ou parte dele ao domínio ou soberania do outro país. Participa de operação bélica, não tem nada de operação bélica aqui. Ou seja, esse artigo 359, que o ministro Alexandre de Moraes invocou para instaurar inquérito, não tem nenhuma relação com o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos. Nenhuma relação. A conduta, o comportamento de Eduardo Bolsonaro não se encaixa no artigo 359. Esse inquérito é abusivo. Ele não tem pé nem cabeça. Mas eu não parei aí. Eu fui olhar outras regras. Vai que tem alguma outra que se aplique. E eu fui olhar a tal da coação no curso do processo, porque os ministros estavam dizendo, alegando que Eduardo estaria coagindo Alexandre de Moraes, que, aliás, se tornou relator do inquérito. Mais uma vez, ele é o superpoderoso que vira vítima, investigador e julgador, né? E o artigo 344 do Código Penal fala que é coação no curso do processo você usar de violência ou grave ameaça. Violência ou grave ameaça. E não tem nenhuma violência ou grave ameaça aí nas ações de Eduardo Bolsonaro. Nada além de diálogo, além de expressão. E mais ainda que alguém pudesse forçar a tentar enquadrar o artigo 23 do Código Penal, é claro, falando que não existe crime quando a pessoa pratica o fato em exercício regular de direito, ou seja, exercendo a sua liberdade de expressão, o seu direito de petição. E isso acaba com a possibilidade de enquadramento do Eduardo Bolsonaro nesses crimes. E aí eu fui olhar uma outra regra, porque eu também ouvi os ministros falando pelos cotovelos, pelos seus porta-vozes de imprensa, que a ação do Eduardo poderia ser obstrução da justiça. Obstrução.
E eu fui olhar a lei das organizações criminosas, porque lá tem um crime de obstrução de investigação de organização criminosa. E prevê lá o artigo 1º, parágrafo 1º, que nas mesmas penas de você formar uma organização criminosa, incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva a organização criminosa. E eles têm uma tese lá na ação do golpe de que aquilo seria uma organização criminosa, então poderia enquadrar na obstrução. Mas também não se aplica. Por quê? Porque é a obstrução de investigação, não de um processo criminal, que são coisas diferentes. E a Polícia Federal já encerrou as apurações referentes ao tal do suposto ato golpista, esquema golpista. Ela já encerrou as investigações. Agora você só tem um processo, ou seja, não tem um enquadramento. E para você processar alguém por um crime, o enquadramento da conduta, do comportamento da pessoa na lei tem que ser muito claro, tem que ser específico. Você não pode usar analogia, interpretação, estender as palavras para encaixar a pessoa. Não, então não tem nenhum enquadramento. Então, com base em que eles estão enquadrando Eduardo Bolsonaro? E eu vou responder, com base na vontade deles, na cabeça deles, na força bruta. É tão não enquadrável na lei o comportamento do Eduardo Bolsonaro que eu ouso dizer que o que os ministros do Supremo estão fazendo é uma imensa bravata, com efeitos desastrosos sobre o império da lei, democracia, percepção de justiça, mas é uma imensa bravata para desestimular ele a seguir buscando sanções contra os ministros. Mas eu ouso dizer que eles não vão processar e não vão acusar Eduardo Bolsonaro criminalmente e não vão condenar ele, porque não tem como. Mas um outro lado de mim diz, não tem como? Não tinha como fazer as buscas e apreensões contra os empresários bolsonaristas, não tinha como cercear as redes sociais das pessoas a rodo, mais de 150 pessoas censuradas, não tinha como bloquear uma rede social inteira do país, não tinha como fazer censura prévia e tudo aconteceu. Então, por causa disso, eu coloco minhas barbas em molho, mas eu digo, tecnicamente não faz sentido nenhum, é pura força bruta, não é nada de direito, é força bruta política, é pura vingança. Por essa exposição aí que o Deltan acabou de fazer, se o Moraes fosse submetido ao exame da ordem da OAB hoje, acho que ia reprovar, hein? Ia passar por baixo da carteira, como se dizia antigamente. Ele mesmo iria corrigir o seu próprio exame, né? Ah, não, daí não tinha como não passar. Ele faria. Diga lá, Marcília. Eu diria que ele nem chegaria no exame, porque tem o psicotécnico antes. Mas eu queria também saber, o Deltan vai botar as barbas de molho, mas, pô, Deltan, mas você não tem as barbas de molho aí para botar? Eu posso aqui botar as molhos. Olha, mas eu queria complementar isso que o Deltan disse com um ponto interessante. Eu gostei dessa divisão de tela aqui, ó, Deltan. Legal, né? A gente, ó, mandamos todo mundo embora do estúdio, ficamos só nós aqui, ó. Isso aí, a gente que manda. Ó, vamos supremar isso aqui, vamos xandar o ambiente aqui. Vamos sim. Nível mais alto que nós aqui, né? Vocês já estão no nível mais alto aqui na perspectiva, quase que numa hierarquia aqui. Eu tenho que me abaixar aqui, porque eu também não posso ficar mais alto. Somos supremos. Nossos colunistas. A gente é supremo. Mas eu queria só complementar rapidamente um negócio que o Deltan falou, que eles não vão levar adiante. Eu também acho. Esse é um ponto interessante mesmo. Eu não acho que eles vão seguir com esse inquérito. Esse inquérito, aliás, eles não seguiram com o anterior também. Assim que as sanções vierem ou não vierem, né? Agora estou até vendo aqui, enfim, saem coisas toda hora, né? Saiu também, parece que até pelo próprio Paulo Figueiredo, mencionando que as sanções, ou essa sanção do visto, ela não seria anunciada, o sancionado vai descobrir no aeroporto. Então, com isso, não haveria, se isso... não é uma notícia, estou apenas lendo aqui o que eu vi. Então, é preciso checagem, já que a gente está em tempos de fake news. Mas se isso não for anunciado, se é lugar de, enfim, ouve ou não ouve, né? Oi? Não, a gente perdeu 2 segundos, você de novo. Se isso não for anunciado... se não for anunciado, fica no ar, né? E ficando no ar, a gente não sabe qual vai ser a sequência disso, porque qual vai ser a reação, qual não vai ser, se isso vai ficar por isso mesmo ou não. Mas quando toda essa água baixar, eu acho que esse inquérito vai morrer, como todos os inquéritos absolutamente inúteis que têm sido abertos. Veja, cada um dos investigados pela PGR e pelo STF tem 5, 6 inquéritos. Reparem,
para mais. E aí eles vão tocando adiante. Se um encerra, o outro segue, o outro para, o outro vai. É um pouco, você vai ancorando a possibilidade de investigar a pessoa por todos os lados e por qualquer coisa. E quando aquilo não interessa mais, encerra-se. Esse é o inquérito que vai acontecer isso. E vou dizer mais, eles sequer vão formalizar a denúncia, porque vamos nos lembrar que o artigo 53 lá, que permite que a sustação do andamento das investigações contra um parlamentar ocorra pelo Congresso, ele está adstrito ao recebimento da denúncia. Então precisa receber a denúncia, está escrito assim, recebida a denúncia, o parlamento pode sustar o andamento. Se não for recebida formalmente a denúncia, o parlamento não pode fazer nada. Então acho que eles nem vão tocar esse negócio adiante, a ponto de também não poder fazer com que o Congresso tome alguma providência. Eu quero saber do Scorsin e do Omar se sentirem à vontade, claro, que eu fiz menção ali à liderança do Hugo Motta, né? O Hugo Motta foi eleito de forma quase unânime no Congresso, com o apoio da direita, da esquerda, etc., mas isso criou esse problema que nós temos hoje, né? Que ele virou um bagre ensaboado mesmo, né? Não tem esse papel de liderança, de guardião dos direitos, da Constituição, como a gente imaginava lá um presidente da Câmara após a promulgação da Constituição. Isso faz falta também no debate atual, né? Alguém que, numa posição que ele estaria, né, como presidente da Casa do Povo, de se manifestar, mas ele está o quê? Esperando o óleo esquentar para ver quem que vai ser fritado nessa frigideira? Esse é o problema, né? Eu estava até esperando para falar, porque eu vi que não tinha sido comentado do Hugo Motta. Falei, quando eu entrar, acho que sobrou esse assunto aí, né? É que é o seguinte, uma coisa, o Hugo Motta é uma criatura do Centrão, né? Ele é um ser do Centrão, né? Quase uma caricatura, né, de uma pessoa do Centrão. Mas ele é um cacique, mas ele não é, ele é um cacique júnior ali, ele não é um mentor, um cérebro do Centrão, como era um Eduardo Cunha, né? Como foram os últimos presidentes aí da Câmara. Então, o que ele vai fazer? Ele vai seguir o fluxo, Tosi. Ele vai seguir o fluxo, esperar. Tem que ver as bases dele também, né? Tem que ver o que o eleitor dele vai pressionar. Então, ele vai ficar, por enquanto, com um pé em cada canoa, como se diz, e vai seguir o fluxo. Ele não tem ele tem força pelo cargo, mas não tem força como político, né? Então ele não é um presidente de Câmara como a gente viu, como o Arthur Lira, né? Como o Eduardo Cunha. Ele vai esperar até o último momento. Quando a água chegar aqui, daí ele vai tomar uma decisão. Não podemos esperar nada dele. Você definiu ali na palavra cacique júnior, né? O caciquinho. Explicou. Mas tem algo que é importante destacar mesmo com relação a esse silêncio do Hugo Motta, né? Porque nós temos um problema que, assim, é uma crise institucional. E, portanto, os chefes, né, das instituições deveriam se pronunciar não exatamente para atacar ou defender o deputado ou o que quer que seja. Né? Então, qual é a dificuldade do Hugo Motta se pronunciar institucionalmente, defendendo as prerrogativas de qualquer deputado, independente, não precisa atacar o Poder Judiciário. Ele tem outros poderes, por exemplo, pode convocar uma reunião de emergência de líderes. Ele pede uma oportunidade como pede uma oportunidade líder político, e estadista, nacional, como estadista. Chama reunião de líderes, mesmo que não saia nada daquilo, mas o movimento de que assim não dá para ser. Dá para fazer, sei lá, uma nota técnica sobre as prerrogativas dos deputados. Quer dizer, dá para você se pronunciar publicamente e falar assim, o deputado Bolsonaro está lá atuando politicamente, etc, 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 etc. Institucionalmente se colocar. Porque quando ele coloca o jogo de maneira institucional, não é que ele empareda o Supremo, porque o Supremo não está sendo emparedado por nada, mas ele obriga a sair desse jogo de gato e rato. Quer dizer, as instituições, ao não falarem, elas deixam um vácuo institucional, elas vão demolindo os checks and balances, né, famosa expressão, vai tudo indo para o saco e, às vezes, muita coisa pode ser contida por uma atuação institucional bastante simples. Veja que o que o Marco Rubio fez é uma manifestação institucional do governo norte-americano, sem nominar ninguém, sem nada. Já faz o estrago. Bota mercúrio no formigueiro, já começa a sair aqueles em desabalada carreira. Então, a postura institucional dos chefes dos poderes já faria uma diferença muito grande. Ao não fazerem isso, vira jogo de gato e rato mesmo.
Então, eu queria Deixa eu falar uma aproveitar- coisa. Vamos lá, Deltan. Mas, Cursinho, o Hugo Mota, ele pode falar também. Agora, se ele for falar, ele vai falar igual a OAB, que em vez de defender os advogados os abusos, defende o Moraes, defende o Supremo, enquanto os advogados continuam a ter suas prerrogativas e direitos violados, justamente pelos juízes que a OAB está defendendo. E por que ele não vai fazer? Ele não vai fazer isso por uma razão muito simples, porque ele tem rabo preso, porque ele tem investigações contra ele, contra o pai dele no Supremo Tribunal Federal, porque ele está vendo o que o Supremo faz com o Eduardo Bolsonaro, sem ter um fio de razão, e todo mundo sabe que essas pessoas aí, esses líderes, sabe o que eles fizeram aí no verão passado, as investigações estão descobrindo lá o que eles fizeram no verão passado. Então, por uma questão de rabo preso, eles vão ficar quietos. Se forem falar, periga falar ainda em favor do Supremo. Mas sabe qual que é a ironia suprema nisso? A ironia suprema disso é porque o STF está fazendo contra o Eduardo é usar o poder de Estado para restringir o exercício de um dos poderes constitucionais, nesse caso, o legislativo, que Mota deveria defender a qualquer custo, porque Eduardo Bolsonaro ainda é deputado federal. Então, agir contra o livre exercício do mandato parlamentar do Eduardo é restringir o legislativo. E essa é a grande ironia. Enquanto o STF acusa Eduardo Bolsonaro de tentar abolir o Estado democrático de direito ao buscar sanções contra Moraes, é a Moraes e o STF que estão enfraquecendo e destruindo a democracia brasileira, utilizando o pretexto da defesa da democracia. Marcília, faltou você falar do Hugo Mota, e como a gente falou de rabo preso, vamos lá, você não tem rabo preso com o Hugo Mota, né? Faz favor. Não, não tenho rabo preso com o Hugo Mota, não participo dos jantares com o Hugo Mota, que o Hugo Mota, ele mais janta do que qualquer coisa, né? Aliás, eu acho até que o gabinete do Hugo Mota podia se mudar para um restaurante, ou podiam colocar um restaurante dentro do gabinete ali do Hugo Mota. Afinal de contas, jantar para cá, jantar para lá, com a diferença de que os jantares deles são sempre muito sigilosos, claro, então não poderia acontecer no gabinete. Mas, enfim, gostam de jantares na casa. A casa dos ministros é um bom lugar sempre para jantar, né? Engraçado que a gente nunca é convidado para essas coisas, mas, enfim, tudo bem. O Hugo Mota, eu tenho dito o seguinte, ele é infelizmente, né, uma pessoa errada para o cargo. Ou talvez o cargo seja errado para o Brasil. A gente precisa realmente repensar as pessoas que a gente coloca nesse cargo, ou a gente precisa repensar o poder que esse cargo tem dentro da Casa Legislativa. É necessário que a gente entenda isso. A gente estava outro dia aqui conversando sobre um dos temas, era o Senado, né, o poder do Senado. O Senado perdeu a sua força, a Câmara ficou mais forte que o Senado, em razão das vergonhas passadas lá na CPI das Bets, né? E é necessário que a gente também repense o poder que tem o presidente das casas legislativas, porque hoje eles podem barrar a maioria, eles podem barrar a vontade dos outros, e como eles podem barrar a vontade de todos, eles acabam tendo esse interesse, esse holofote gigante dos demais poderes. Então eles chamam para um jantar, como eu digo sempre, né, chamaram o Hugo Mota para esses jantares e o Hugo Mota volta sempre jantado desses jantares. E isso é um imenso problema para o parlamento, porque, veja, essas sanções todas que a gente está mencionando aqui, ou a possibilidade das sanções, a gente tem falado muito como vai repercutir dentro do STF, como vai repercutir em relação aos ministros, mas a minha grande questão nem é essa, a minha grande questão é como é que isso vai repercutir dentro do parlamento. É um sinal amarelo para os ministros, mas é um sinal amarelo para o parlamento. Veja, os Estados Unidos, diferente do que afirma a PGR e os ministros, eles não vão interferir na política interna brasileira, e nem queremos. Então quem vai resolver o problema é o parlamento. Só o parlamento pode reagir a isso de forma adequada, seja para o impeachment, seja pelo que for, seja por um enfrentamento institucional, como alguém disse, acho que foi o Scorsin, né, de freios e contrapesos, check and balance. Quer dizer, a gente tem aqui a necessidade de que o parlamento se fortaleça. E como é que a gente pode... senão é o seguinte, senão vai lá, o Rubio faz isso, os Estados Unidos fazem aquilo e a gente fica olhando e batendo palma. Não, a gente precisa pegar esse material todo e agir. E quem vai agir por nós? O parlamento. Então, é necessário que a gente, sobretudo para o ano que vem, repense, né, que figuras como Mota não podem mais ocupar esses lugares tão importantes.
É necessário repensar a presidência das casas e repensar, sobretudo, o poder que hoje as presidências têm de barrar a vontade da maioria dos parlamentares e, com isso, a vontade da maioria do povo. Tosi, deixa eu aproveitar que eu estou do ladinho do Marcília, só para fazer um contexto, trazer um contexto do que ele falou, porque às vezes as pessoas não sabem todo o contexto, e o Marcília está fazendo referência ao fato de que o Hugo Motta, na semana passada, ele se encontrou justamente com o Moraes, com o Flávio Dino, com o Gilmar Mendes, na residência oficial da Câmara, com qual objetivo que a imprensa divulgou? Distensionar a relação com o Supremo, distensionar a relação, porque como o próprio ministro Gilmar Mendes revelou aí, a degradação do judiciário brasileiro em pessoa, como dizia, não eu, mas o professor da USP, Dalmo Dallari, né? Como ele disse há muito tempo, quando o Gilmar Mendes foi nomeado. E aí o Gilmar Mendes disse na imprensa nessa semana que o Hugo Motta é um cara do diálogo, hein? Com quem o STF pode contar. Isso diz tudo. Está aí o contexto aí dos jantares, né? E assim, o fato do jantar ser na casa do cidadão denota uma intimidade, uma proximidade, um gesto, né? Falando, vem aqui que nós somos íntimos e num lugar que devia ser sagrado, né? Cuidado quem você leva para jantar, mas o pessoal aí não leva qualquer um para sua casa. Bom, eu queria agora citar um trecho do editorial da Gazeta do Povo, vamos destacar aqui, jogar no telão, que diz o seguinte sobre esse tema. Em ambos os episódios, o crime do deputado é o mesmo, denunciar no exterior a crescente erosão das liberdades democráticas no Brasil, como a censura cada vez mais corriqueira, o abandono do devido processo legal nos julgamentos relacionados ao 8 de janeiro e a sistemática violação da imunidade parlamentar. A diferença agora é o sinal de que as denúncias brasileiras começam a sensibilizar autoridades internacionais, diz o editorial. Esse editorial cita um ponto importante ali. A imunidade do parlamentar para quaisquer opiniões, palavras e votos. Essa proteção constitucional já foi mandada às favas antes mesmo desse imbróglio com o Eduardo Bolsonaro, não? Essa proteção da palavra do deputado. Já foi pro saco há muito tempo. Hoje em dia não tem. Por isso mesmo que a defesa disso teria que ser institucional através das casas, coisa que já ficou muito claro que não vai acontecer. Né? Então a gente fica sem recurso mesmo. Né? Justifica cada vez mais o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos, porque não tem mais a quem recorrer aqui. A crítica à instituição, né, tomada como atentado violento ao Estado Democrático de Direito. É complicado, né, quando chega nesse nível. Aí o que o deputado vai falar? O que os deputados daqui vão falar nesse contexto, né? Porque um após o outro acabam sendo enquadrados e isso é um item constitucional, esse direito à proteção à palavra do deputado, do parlamentar, não é, Deltan, começando contigo? É assim, é algo de que eles nem podem nem abrir mão. Agora isso vem sendo erudido desde há muito tempo. A gente viu isso ser erudido no caso daquele deputado carioca que ofendeu o Supremo e foi condenado a trocentos anos de prisão. Me fugiu o nome dele agora, por favor, me ajudem. Que está preso, Silveira, Daniel Silveira. Daniel Silveira. Isso, ele começou lá com o Daniel Silveira, depois teve o Marcos Duval, aí teve eu que numa declaração que eu fiz, que não teve nada de errado, na declaração também instauraram inquérito contra mim enquanto eu ainda era deputado, a impressão que eu tenho é que eles querem manter a gente ali nas rédeas, então eles vão instaurando inquérito, da mesma forma como agora com o Eduardo. Mas não teve só esses casos, teve o caso do Nicolas Ferreira, teve o caso do Marcel Van Hatten, teve o caso também do deputado goiano, às vezes me dá um branco, me foge os nomes, que está sempre também nas redes sociais comigo, deputado federal goiano. Gustavo Gayer. Me ajude. Gayer? Sou Gustavo Gayer, grande amigo. Às vezes me dá uns brancos aqui. E então aconteceu com toda essa série de pessoas. A vingança é o prato que se come frio. Isso aí que é vingança. Ó. É a mesma coisa que o Supremo faz. A gente falando de vingança e os amigos também se vingam. Então, a gente viu a imunidade parlamentar ela ser erodida, ela ser cancelada a ponto de que os deputados têm medo. E quando os deputados, os senadores têm medo de falar, o que é o povo? O povo não tem a proteção que o deputado, que o senador tem. E aí você entende as pesquisas que mostram que 60% das pessoas têm medo de falar nas redes sociais. Então, é uma erosão que começa em cima, mas que acaba atingindo todo mundo aqui embaixo. E aí a gente volta lá no começo.
que se eu não luto para a proteção da pessoa que é o meu vizinho, que é o meu adversário hoje, amanhã pode acontecer comigo. Você bem trouxe aquela frase do Kant, tem uma outra frase muito famosa também, Tosi, do Martin Luther King, que é parecida, que ele dizia que a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. E essa frase é um alerta para todos nós que a gente não pode fechar os olhos e ignorar situações de injustiça contra outras pessoas apenas porque aquilo não está acontecendo conosco, ou porque a injustiça é contra alguém de quem eu não gosto, ou é meu opositor político. Não! Além de existir aí um imperativo moral, e é bom falar de imperativo moral quando a gente fala do Kant, de lutar contra a injustiça em qualquer lugar, se eu tolero que a injustiça cresça, floresça, um dia ela vai se voltar contra mim, eu vou ser o alvo. É como aquela famosa citação daquele pastor luterano, o alemão Martin Niemöller, eu separei aqui para ler para vocês, espera aí. Ele diz o seguinte, essa citação é muito famosa dele, ele falou o seguinte, ó, primeiro eles vieram buscar os socialistas e eu fiquei calado, porque não era socialista. Então vieram buscar os sindicalistas e eu fiquei calado porque eu não era sindicalista. Em seguida vieram buscar os judeus e eu fiquei calado porque não era judeu. Foi então que eles vieram me buscar e já não havia mais ninguém para me defender. E o contexto dessa fala, em que ela foi dita, é muito importante. Aconteceu nas décadas de 20 e 30. O pastor Martin Niemöller era um grande simpatizante do nazismo e de outras ideias radicais, mas depois que o Hitler chegou ao poder em 1933, ele passou ali a conhecer melhor o regime e se opor ao Hitler, por conta das interferências do governo nazista nas igrejas protestantes, já que até a liberdade religiosa não se salvava. Na busca aí por restaurar uma fé tradicional germânica, baseada nos ideais arianos do nazismo. E depois que o pastor Niemöller ele compreendeu os horrores do nazismo e passou a se opor a Hitler, o que aconteceu? Ele foi duramente perseguido. Ele passou os últimos 8 anos do regime nazista em prisões e campos de concentração. Sorte que ele sobreviveu à guerra e depois ele dedicou a sua vida a expressar o seu arrependimento pelo apoio, conivência inicial que ele deu ao regime nazista, mas a história dele serve de alerta para nós. Nós precisamos, como a gente está fazendo aqui, acho que essa é a grande mensagem central do nosso programa, nós devemos defender valores e princípios independentemente de a quem. Independentemente de a quem está sendo atingido pela injustiça, nós devemos nos erguer contra a injustiça. Marcília, alguma palavra sobre a imunidade da palavra ao parlamentar? Eu acho que a imunidade parlamentar, ela não existe mais, né? É necessário que a gente entenda isso, não existe. E por que ela não existe? Porque ela está hoje dentro de uma completa e total subjetividade, e aquilo que é subjetivo não existe. Se eu chegar para você e falar assim, ó, você tem um direito de fala. Ah, é? Tenho. E qual é esse direito? Não vou te dizer. Depende. Ah, mas e quando que eu posso usar? Não sei, depende. Em que momento? Não sei, depende. E se eu não sei, depende. Então, se eu não tenho o direito. Então, quando o direito está completamente na mão da subjetividade, e de uma subjetividade de ministros ou de um STF completamente politizado, politizado no pior sentido, não politizado de culto, mas politizado que se tornou um instrumento político, né, um ente político dentro do Brasil, bom, nesse momento a gente, enfim, não tem mais o direito. A Constituição, no artigo 53, está claro lá, quaisquer palavras de parlamentares, senadores e deputados são invioláveis. Invioláveis. Ah, mas isso aí foi lá em 1988, faz muito tempo. Não, não faz muito tempo. Isso foi agora, numa emenda constitucional feita, salvo engano, em 2001, que isso foi acrescentado. Então, algo recente, um desejo recente do povo que foi, por meio de emenda, colocado na Constituição. E os ministros, eles simplesmente acabaram com isso. Acabaram interpretando de tal maneira bizarra que outro dia um ex-ministro, que é o Lewandowski, que agora é ministro da Justiça, que é uma coisa que também não deveria, enfim, é de se repensar, né, se o ministro Lewandowski poderia sair imediatamente do cargo e ocupar e ser ministro da Justiça, né? Mas enfim, seja como for, o fato é que o Lewandowski ele entrou ali e disse numa das audiências lá que estava ocorrendo, ele chegou a dizer que que a imunidade parlamentar servia para conversas civilizadas. Pô, uma conversa civilizada não precisa de direito.
quando você está conversando civilizadamente com alguém, você está protegido pelo bom senso, você não está protegido pela lei nem pela Constituição. Então nós perdemos por completo. Você repare, para mim isso fica muito claro, quando nas últimas manifestações o Bolsonaro foi para o caminhão, etc., pedindo impeachment, e estava o Malafaia junto. Perceba, todo mundo falou, o Malafaia foi muito mais contundente do que o Bolsonaro. Claro, o Malafaia não é parlamentar. Se o Malafaia, ele tem a imunidade porque ele é um religioso. Então, é engraçado isso. Se o Malafaia amanhã se candidatar, por acaso, e ganhar uma eleição, acabou a imunidade dele, não pode mais falar nada. Então, hoje, a pessoa que menos tem direito a falar é o parlamentar. Muitas pessoas, às vezes eu encontro parlamentares, viram para mim e falam assim, poxa vida, você fala algumas coisas às vezes contundentes, se você não tem imunidade parlamentar, eu digo, você é que está na pior, você que é parlamentar é que não tem o direito nenhum, eu ainda tenho algum porque eu sou um cidadão. Hoje o parlamentar é o pior, ele sequer, não é que ele não tem mais a imunidade parlamentar, é que a imunidade dele sequer é comparável ao do cidadão, porque como ele está no tabuleiro político, interessa ao STF acabar com toda e qualquer imunidade que ele tenha. Quem entra no tabuleiro político passa a correr mais risco. Quem está fora do tabuleiro político, no caso como eu, tenho um pouco mais de direito à fala. Mas se chamou atenção para um ponto interessante, né? Porque se o STF pega um parlamentar, pega 2, pega 3, pega 4, os outros 500 já entenderam o recado, né? Então, esse direito deles constitucional vai às favas. Olha, alguns Tosi, querem... Oi. Deixa eu só dizer aqui que o pessoal gostou da tua piadinha, viu, Marcília? A Marlene Sartori, que ela disse, ela me lembrou do que eu tinha esquecido, ela disse, não se esqueça de citar o Daniel Silveira, o primeiro parlamentar a ser preso abrindo precedentes. Aí, Marlene, a gente lembrou dele, viu? E aí, gostando da tua piadinha, aqui Augusto Souza disse, Hugo Mota é o prato principal do jantar. E o Adílio Soares foi um pouquinho mais ácido aqui. Ele disse, o Mota virou João do livro João e Maria. Ele sendo engordado para ser jantado, né? Essa aí é a mensagem. O pessoal gostou da tua piadinha do dia, Marcília. Legal o Deltan fazer esse acompanhamento do chat aí, Deltan. Você vai até ganhar um adicional ali por participação, por gerenciar o chat pra gente ali. E os nossos espectadores também vão, né, ter o prazer de poder bater um papo ali, de interagir com o próprio Deltan Dallagnol. Bom, voltando à questão inicial que a gente colocou assim, se fosse com outra pessoa, né, tem a ver com o sobrenome do Bolsonaro, que muitos já hostilizam, e parece que alguns querem dar mesmo ao sobrenome Bolsonaro o mesmo tratamento que antigamente se davam aos leprosos. Imundo, fique longe, né? Lepra, longe dele. Essa rejeição ao sobrenome Bolsonaro estaria se tornando talvez um novo tipo de puritanismo político, no que a rejeição ao Lula é diferente de um e do outro. Vou começar aqui, já que é um pouco de filosofia, vou com esse cursinho. Depois o Omar e aí vamos para a tela. É uma pergunta muito difícil, porque, assim, a ojeriza, vamos dizer assim, aos leprosos fazia você escanteá-los da sociedade, né? Você os excluía, né? Algo pior do que isso é quando você não quer só excluir, né? Você quer, de certo modo, eliminá-los, né? Você quer prender, você quer matar, né? Então, de fato, o sobrenome Bolsonaro ele tem uma rejeição muito grande, eu diria que estética para a maior parte das pessoas, um nojinho mesmo com relação a ele, mas a coisa vai chegando num certo grau em que assim, já não é tão absurdo comparar mais ou menos com o que o Deltan bem lembrou ali era socialista, vieram, etc, etc. Já está mais perto daquele contexto que levou os judeus para a Câmara de Gás do que do leproso que está simplesmente ignorado e só não quer ter contato com ele, né? Então o pessoal limpinho não quer ter contato com os Bolsonaro, mas o que está sendo feito e o que está sendo planejado, de certo modo, é algo pior do que isso ainda, né? Já com relação a essa rejeição ao Lula, aí a gente pode voltar para aquilo que o Deltan tinha falado. Quer dizer, aqueles que rejeitam o Lula, que gostariam de vê-lo preso, não querem vê-lo preso simplesmente porque ele é o Lula. Querem vê-lo preso porque ele fez alguma coisa, né? Porque ele cometeu algum crime, né? Fora disso, tanto que o 8 de janeiro foi muito mais
uma espécie de desabafo que passou do ponto do que exatamente vamos derrubar o Lula com batom e cadeira de roda ali. Não faz o menor sentido. Então a rejeição do Lula ela pode até ter um potencial para chegar perto da que a rejeição do Bolsonaro. Mas não chega, nesse ponto, não está nem para leproso, muito menos para algo pior do que leproso, como é o caso do Bolsonaro, porque existe claramente uma perseguição. Né? Você leva esse sobrenome, não é só digamos assim, uma repulsa moral, social em determinados círculos. Não, a coisa se tornou institucional, né? É muito mais grave. Eu acho assim, a repulsa ao Bolsonaro, vamos lá, eu acho que, sobretudo pelo público feminino, né? Eu acho que tem uma questão e que foi agravado durante a pandemia por causa de comentários, de algumas coisas que todo mundo já sabe, mas sobretudo o público feminino tem esse nojo quase físico com relação ao Bolsonaro. A repulsa também dos jovens, que por conta do estilo do Bolsonaro, você vê como é que é a imagem que ele é autoritário. Sendo que o Bolsonaro, se você for ver no papel, o que o Bolsonaro proibiu o brasileiro de fazer? Evitar que fosse proibido. Pelo Bolsonaro, você podia até dirigir sem cinto de segurança, se você quisesse. Ele vamos aumentar o limite das estradas. Ele não é... Então, por conta de um estilo pessoal de linguagem, o jovem associa o Bolsonaro ao autoritarismo e não consegue associar o governo que está aí com o autoritarismo. Não consegue associar a esquerda, nem a antiga esquerda, nem a esquerda woke com autoritarismo. Lembrar que esse inquérito do Dr. Bolsonaro é a pedido do Lindbergh Farias, né? Que é do PT. Que é um personagem também, né? Esse aí merece outro bloco só para a gente falar dele. E tem uma coisa que é o seguinte, não começou, agora a gente tem que ver também, que não começou agora. O Bolsonaro, pro bem ou pro mal, gostando ou não, eu acho, desde que eu estou acompanhando política, assim, eu nunca vi um presidente ser tão perseguido, até pela própria imprensa, né? Foi uma perseguição desde o primeiro dia ao Bolsonaro, uma coisa que nunca foi vista. Você sendo eleitor ou não do Bolsonaro, né? É um fato. E tem ainda um outro tipo de repulsa, só para fechar, que é uma repulsa do pessoal do próprio campo, ou mais à direita, ou mais liberal, ou mais moderado, que achou que, eu vou votar no Lula porque é um voto civilizatório. Eu ouvi muitas pessoas intelectuais dizendo, não, um voto civilizatório para o Brasil, não tem mais truculência. Olha aí o que está acontecendo, né? O nosso editorial até fala disso. Chegamos num ponto que estamos sendo dignos de pena, de sensibilização internacional com relação às coisas que estão acontecendo no Brasil. Então, toda essa repulsa ao Bolsonaro, talvez ela... Né? Todo mundo tem suas razões, seus motivos, mas é uma coisa que a gente tem que colocar na mesa que foi muito alimentada também. E completando esse raciocínio e estendendo a pergunta aí, Deltan, o personalismo que se vê é um desvio do ideal republicano ou é um traço inevitável das democracias de massa, né? Você focar só na personalidade do fulano, rejeitá-lo ou adorá-lo ou louvá-lo por aquela pessoa, por aquele nome. Tosi, eu diria que nenhum dos dois, ou talvez até os dois, tá? Vou explicar isso, mas antes eu queria contar em relação a essa última pergunta que você fez. Queria dizer que existe aí uma piada, um meme na internet, em que um filho diz ao pai que está com dor na perna. E aí o pai pergunta, qual perna está doendo, filho? A perna esquerda ou a perna extrema-direita? Esse meme exemplifica com perfeição essa premissa que você trouxe na pergunta anterior. Para a maior parte da imprensa tradicional, do establishment político hoje, não tem mais direita. Só tem esquerda, centro e extrema-direita. Tudo é categorizado, classificado, taxado como extrema-direita. Tudo que a direita faz é carimbado de radical, de extremista, como se fosse algo não legítimo. A ponto de tudo que as defesas do Bolsonaro, todas as teses da defesa, que a defesa traz, bate, eles rejeitam e eles tomam a palavra do STF como se fosse uma verdade absoluta de forma crítica. Eu fico injuriado com isso, eu fico indignado. Vai lá olhar o processo, olha os autos, isso faz sentido, olha para a lei. Quer um exemplo muito claro? As defesas estavam batendo, que não tinham acesso integral aos autos. Batendo muito nisso. E aí o Alexandre de Moraes estava dizendo, não, teve acesso integral, E o que a imprensa falava? Batia na versão do Alexandre de Moraes. Aí o que aconteceu agora, no começo de maio, 1º de maio? O Alexandre de Moraes veio e tomou uma decisão
reconhecendo que as defesas não tinham tido acesso a tudo e dando acesso a tudo. Ou seja, isso mostra que a imprensa estava errada todo o tempo em apoiar o Moraes numa coisa que ela não foi lá olhar e criticar, e não foi lá analisar. E isso se repete todos os dias. Por que isso? Porque, é claro, existe uma tendência, existe um lado da imprensa. Pesquisas mostram aí que mais 80%, 90% dos jornalistas são de esquerda. Então existe uma tendência aí de progressismo nas redações, nos jornais, no establishment. E a Gazeta do Povo foge disso. Ela é uma espécie aí de oásis para quem quer buscar uma visão independente. E a gente está aqui justamente ressaltando como é importante para a gente buscar valores, princípios, buscar os fatos, as evidências. Bom, agora indo para a sua outra questão sobre o personalismo. E aqui eu vou dizer aqui uma resposta um pouco diferente, tá? O personalismo, ele é um fato. O personalismo, ele é dado pela realidade. O personalismo, ele não é uma opção das pessoas. Pessoas não seguem ideias e causas. Pessoas seguem pessoas. Quem diz isso não é Deltan, quem diz isso aí é a antropologia, são os estudos sobre o ser humano, são as experiências feitas. Existem experiências, por exemplo, que mostram com primatas, que os primatas seguem aquele líder que tende a ter uma aceitação ali social, um relacionamento social com os demais melhor, que tem determinadas características de liderança, e vão seguir aquele primata líder. Tem outros estudos que mostram que sensibiliza muito mais as pessoas, rostos humanos e histórias do que estatísticas. Quando você vai para um Jonathan Haidt, e a visão que ele tem aí, traduzida naquele livro A Mente Moralista, ele fala do perfil moral, que a gente segue muito mais nossas intuições morais e emocionais do que a nossa razão. Você vai para outro livro do Daniel Kahneman, que ele fala das intuições, o sistema 1 e 2 que as pessoas seguem. Ele diz, olha, a gente é como se a gente tivesse um elefante e uma pessoa montada em cima do elefante. O elefante é a intuição, é a emoção, e é ele que manda no final das contas. E isso não é só na política. Isso passa pela política, mas isso em todas as esferas da vida. Você olha para a religião e alguns líderes religiosos, gurus, eles se destacam e as pessoas seguem eles. Você olha para o mundo esportivo e você tem os clubes de futebol, mas muitas vezes os jogadores ou técnicos específicos são muito mais importantes do que os clubes. Nós temos uma tendência personalista. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Agora, qual é o desafio que nós temos? O desafio que nós temos é sermos críticos em relação a essas lideranças e avaliar o que está certo, o que está errado, mas esse personalismo, então, ele é natural do ser humano. E o desafio é como que a gente, reconhecendo esse personalismo, que não é, digamos assim, um erro do sistema, não, é assim que o sistema funciona, como que a gente, reconhecendo isso, a gente traz um senso crítico e a gente busca melhorar, busca avaliar criticamente o que é feito pelo líder e fazer críticas construtivas ou destrutivas, que seja, buscam um aperfeiçoamento e nos desviar, e não ficar colados dentro de bolhas identitárias, cegos para a realidade. Esse é o grande desafio que nós temos. Por um momento ali eu fiquei preocupado quando o Deltan começou a falar dos primatas que seguem o seu líder e tal. Eu pensei, puxa vida, e agora? Eu estou nessa categoria, mas o Deltan, né, conduziu o argumento para mostrar, mas cabe aí o espírito crítico. Então, ufa, cabe-nos o espírito crítico, Marcília. Como é que você vê essa forte marca do personalismo na política, na cultura brasileira? É sempre, sigo fulano, sigo Beltrano, estou com fulano, estou com Beltrano. Ou eu sou contra ele ou eu sou totalmente a favor? Eu acho que isso não é só na política. Eu vejo isso como uma característica da modernidade. Se você entra hoje numa livraria, tá lá, seja isso, faça aquilo. O livro é só isso, né? Todo livro que começa com uma palavra de ordem, né? Você pode ver que está nessa esteira. E se não tem uma palavra de ordem, tem que seja alguma coisa em 5 lições ou 5 passos ou qualquer coisa do gênero. Isso mostra muito da nossa modernidade, em que o mundo, essa é a minha interpretação, né, um pouco em cima da teoria dos sistemas. Eu gosto muito dessa ideia, dessa teoria dos sistemas, sobretudo o desenvolvimento que o Niklas Luhmann faz disso, dessa ideia, de que o mundo ele funciona de forma tão complexa, o mundo moderno é tão complexo, inclusive as comunicações são muito complexas, que a gente, resumindo
toda a teoria em uma palavra, que a gente precisa reduzir a complexidade e simbolizá-la para que a gente consiga compreender e se comunicar. Não dá para a gente se comunicar, tudo está acontecendo. Bom, você precisa resumir de alguma forma. Aquele cara é de direita, aquele cara é de esquerda, aquela pessoa ela é boa, aquela pessoa é ruim, e aquele líder é bom, aquele líder não é ruim, ou aquele líder personifica tudo que eu penso. Então pronto, com isso eu vou nele e dane-se o resto. Com isso eu me tranquilizo e simplifico toda a complexidade do mundo, aderindo àquela pessoa. Isso é bom se, ou pode ser bom, se o líder é bom. E se o líder é bom para sempre. Mas isso pode ser ruim também. Isso pode resultar em coisas como o que a gente viu na Alemanha da metade do século passado, né? Um país culto, um país absolutamente... então não tem a ver com capacidade das pessoas, com informação, com educação, mas pode resultar naquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Você pode reduzir, deve reduzir o mundo, as pessoas leem jornal para conseguir entender a complexidade, as pessoas ouvem os nossos programas para conseguir compreender o mundo, isso faz parte, é assim mesmo, a gente precisa reduzir essa complexidade, mas você não pode ser só isso. Você tem que usar aquilo que você leu, essa redução, como instrumento para que você próprio depois construa a sua própria narrativa. Você gosta de um líder, ótimo, mas você precisa ter alguma crítica sobre ele. Eu posso ter algum líder, mas esse líder não é uma pessoa acima de qualquer suspeita, senão é fé, senão não é mais mundo político, né? Senão passa a ser algo religioso, fundamentalista, e isso assim passa a torna-se perigoso. Muito provavelmente a gente abordou hoje, né, a principal notícia, a notícia mais impactante do dia, já nessa nossa reflexão do Última Análise. Mas perguntaria para vocês alguma outra notícia, algum outro fato que não dá para ser batido nesta quarta-feira? Você tem algum? Vamos ver aqui no estúdio primeiro? Sim. Posso vender o meu peixe? Vamos lá. Daqui a pouco está entrando no ar vou ser bem personalista agora. Entrando no ar uma matéria que eu fiz que conta um pouco dos bastidores da campanha fracassada Estou com Janja, né? Então eu escrevo para o Caderno de Ideias, que não é aquela notícia... tem os nossos amigos do Hard News, né, que correm atrás da notícia na hora. O Caderno de Ideias é um pouco mais reflexivo, a gente tem um tempinho a mais para pensar e para investigar as coisas. Então eu conto um pouco que o Sidônio talvez não tenha participado dessa campanha. Quem são as pessoas do PT que encamparam essa campanha do Estou com Janja? Faço uma análise, inclusive, estética da campanha, que se você for ver bem, a imagem da Janja estilizada, parece um pouco de Marielle, de Che Guevara, aquela imagem de Lula jovem, tentando colocar ela como um símbolo de resistência, um símbolo de luta. E converso também com o Frederico Junkert, que é colaborador aqui nosso, do Entre Linhas, ele também faz uma análise aí do caso, e também com uma professora de marketing político da ESPM, explicando tecnicamente, assim, técnicas de internet, de divulgação, assim, por que a campanha flopou, né? Fracassou, como se diz. Então, e o título da matéria é Por que a campanha pró-Janja virou um problema? Porque ela fala muito a palavra problema, eu listo inclusive outros lapsos linguísticos sistemáticos da primeira-dama. Então tá aí, eu vou vendendo meu peixe hoje, a notícia está entrando daqui a pouco no ar na Gazeta. Pois então, para não perder acesso a essa matéria que fala do problema da Janja e outros que tais, eu convido você que acompanha a gente a ser assinante da Gazeta, hein? Aproveita lá que o desconto é de 70%. 70% você vai pagar R$ 8,25 por um ano inteiro por mês. É só acionar aí pelo chat, QR Code na tela e aproveita essa promoção e não perca essa matéria do Godoy que vai sair daqui a pouquinho. Já fiquei curioso. Eu vou deixar uma que não precisa, a manchete fala por si, de acordo com o nosso programa, que é a notícia de um delegado da Polícia Federal que foi como testemunha até o STF e descobriu que era investigado, né? Essa é uma notícia que não precisa nem ler para a gente já saber do que se trata. Imagina como é que foi a cena, né? Posso dar uma olhada aí? Opa, mas o meu nome está aqui. Não, vai ser mais ou menos o pessoal que vai querer ir para os Estados Unidos, vai descobrir assim também, que não vai dar. Vamos lá, o Deltan e daí o Marcília.
Olha, o Mário, eu não sei se flopou não essa campanha aí da Janja, Estou com Janja. Afinal de contas, ela não foi nem lançada pelo Sidônio Palmeira, mas foi lançada por uma das pessoas mais poderosas do mundo, pelo Xi Jinping, né? Estou com Janja, querendo regular as redes sociais. Pelo menos aí nessa campanha Estou com Janja tem, viu? Bacana. Olha, a notícia que não pode passar batida foi a notícia de que saiu, de que o STF quer prender o Bolsonaro pai em julho. Essa notícia saiu ontem. Aí você faz as contas, você para para fazer as contas. Bom, o processo começou agora, teve acusação, tem que ouvir testemunha. Depois tem uma fase de diligências adicionais, tem alegações finais. Aí tem a decisão, o julgamento, alguém pode pedir vista, pode demorar. A gente está no começo agora, praticamente começo de junho. Depois tem o recurso para o próprio tribunal, né? Claro, não tem para quem recorrer, mas tem o recurso, vamos dizer, que vai demorar aí mais um tempo para ser apreciado. Tem como prender ele com uma adesão definitiva até julho? Não, não tem. E aí fica pensando que conta que eles estão fazendo. E aí hoje sai outra notícia, que no inquérito de Eduardo Bolsonaro, eles querem ouvir o Bolsonaro pai para saber se ele está pagando as contas do filho. E um pai ajuda o filho, quando o filho vai para o exterior, o que for. Mas não, nesse caso, se o pai ajudar o filho, eles querem enquadrar como um financiamento aos crimes do filho e buscar a punição dos ministros do Supremo. Gente, a que ponto os caras chegam fazendo um raciocínio ali, esticando até onde não dá, porque isso seria uma obstrução do processo criminal por um dos réus, o que é uma razão para prisão preventiva. E aí saiu outra notícia de que o general Hamilton Mourão, ele disse para a imprensa que o Bolsonaro pai ligou para ele antes do testemunho para ressaltar que era bom ele abordar determinados pontos. E aí já tinha gente dizendo que isso também poderia ser usado para a prisão do Bolsonaro, dizendo que ele está querendo influenciar testemunhas, quando ele não botou, segundo o próprio relato do Hamilton Mourão, não botou nenhuma palavra na boca do Hamilton Mourão. Só lembrou alguns pontos que era importante ele falar, de acordo com o que fosse verdade no testemunho, o que não configura aí por si só uma obstrução, uma interferência. Mas, vendo isso, gente, eu volto para aquela situação. Será que é um blefe? Será que é uma bravata para tentar impedir a sanção aos ministros apenas, e essa bravata ela não vai se consolidar? Ou diante de tudo que a gente viu de absurdo no Brasil, será que isso pode acontecer? Porque hoje, no Brasil, hoje não tem mais certeza de nada. No Brasil, hoje, até o passado é incerto. Eu vou para o Marcília, e lembrando que o Marcília, às 8h30 da noite, chega a sopa dele quentinha, ele precisa terminar 8h30. Então é o seguinte, Marcília, para você não comer sopa fria, você comenta aí se tiver alguma notícia do dia e também já dá a tua dica aí de leitura, de série, do que for, para a gente já caminhar para os finalmente aí. É difícil, né? Esse tema muito factual para uma dica de leitura. Mas o fato do que me chama a atenção é duas coisas. Essa é só um comentário do negócio do problema, né, eu ia falar da Dilma, é incrível, é uma relação meio natural, mas da Janja, esse negócio do problema, eu acho que ela já está imitando os chineses, né? Porque o chinês fala problema, né? Parece que fala assim, então acho que deve ser isso. Sobre a questão... Sobre a questão, essa infâmia. Hoje eu fiz duas piadinhas. Estamos rivalizando. Estamos rivalizando na piada de tiozão, Marcelo. Essa foi demais. Mas, olha, sobre o fato do dia, eu acho que o fato do dia é que as redes sociais vão voltar à pauta, né? A gente vai voltar à regulação das redes pelo STF, com a devolução da vista, e muito provavelmente o que está se cantando a bola, né? É que na semana que vem talvez eles retornem com isso. Isso é uma forma também de mudar o assunto, né? De mudar a pauta, já que a pauta agora é sanção, volta-se contra a bomba para esquecer-se a bomba anterior. É isso. Boa noite a vocês todos. Já quer para antecipar tudo, já antecipo até o meu boa noite. Valeu, Marcília. Pode ir tomando a sopinha enquanto a gente encerra aqui com as dicas e as observações aqui do Deltan também. O Deltan deu uma dica, não? Deu ao longo... De livro? Dou sim. Ó, o livro é o livro que está aqui na minha prateleira. Aqui, deixa eu até pegar. Vamos lá. É esse livro aqui, ó. A gente falou sobre personalismo, esse livro Thinking Fast, Think Slow. Ele é o livro do Daniel Kahneman, está traduzido para o português também.
é um de New York Times best-seller, e o Daniel Kahneman, um grande pesquisador. Ele ganhou, inclusive, um prêmio Nobel em economia, e ele desenvolve a ideia de que todos nós somos regidos aí por 2 sistemas, um sistema mais intuitivo, mais emocional, e um sistema mais racional, mais analítico. E qual prepondera? Qual é o sistema que manda na gente? É o analítico ou é o intuitivo emocional? E essa questão eu não vou responder, porque senão eu vou estragar a leitura de vocês. Vê o livro lá. Tá lá, o livro do Daniel Kahneman. Você tem, pensou em alguma? Eu posso dar uma dica. O selo Avisrara está lançando 3 livros, é uma série do Thomas Sowell, que é um dos principais pensadores aí, intelectuais americanos, conservadores, que desmonta várias teorias contemporâneas, inclusive de cultura woke e tal. E ele é quase genial e tem aquela história, os gênios são obrigados a terem clareza, né? Diz que uma cortesia que as pessoas geniais fazem é serem claras, né? E o texto dele é muito sucinto, é muito claro, são artigos curtos, cartas que ele mandou para pessoas, papers curtinhos de universidade, e um dos textos dele que é muito legal, que ele fala assim que a família não está ameaçada, que os arautos aí do Apocalipse falam que a família acabou, e só para resumir, ele pega um dado básico, que é o censo americano, e que o pessoal woke, de esquerda, pega o censo para dizer que a família acabou. Ele fala, não, porque eles pegam o dado do presente e ele faz observações simples. Por exemplo, se você pegar o dado hoje, vão ter famílias que os filhos, porque daí o censo, as pessoas levam em consideração famílias de 4 pessoas. Ele fala, não, tem famílias que os filhos já saíram de casa, nem por isso deixou de ser uma família. Tem família que são recém-casados e que vão ter filhos daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Tem famílias de viúvos, né? Então ele vai dando argumentos e juntando com outras informações, a gente está sem tempo aqui, mas é genial. São 3 livros, o primeiro acabou de sair e o segundo está para sair, acho que já anunciaram o lançamento. São 3 volumes de artigos curtinhos do Thomas Sowell. Bacana, Thomas Sowell, que foi comentado aqui ontem, inclusive, então é um autor aí realmente a ser observado, né? Acompanhar. Eu deixo a recomendação do Processo do Kafka, que é um clássico que dispensa, mas também uma sugestão interessante que é um filme belga de 2013 chamado O Veredicto. Tem outros filmes com esse título, por isso que eu estou falando que é um filme belga de 2013 para achar mais fácil nos streaming. Não sei em qual streaming encontraria. Mas rapidinho, só o plot, né, do filme é que um pai, uma família com a mulher e uma filha, ele para, acho que num posto de gasolina e tem um assalto e o assaltante mata a mãe e ainda, no meio da confusão, ele perde a filha também no meio do contexto. Ele acaba sendo preso, o assassino, mas ele não é processado porque algum detalhezinho ali de processo e tudo mais. E aí esse pai, eu não estou dando spoiler porque tudo isso acontece em 5 minutos, esse pai vai e mata o bandido e faz questão de ser preso e processado. E aí todo o filme é justamente o sistema judicial tendo de se virar com o fato de que ele é o vilão da história, ele tem que ser o que vai consertar aquilo tudo, e aí entra uma questão de política judicial ali, o filme vai ganhando contornos que você não esperava no começo. Eu não me lembro o nome do diretor, é Jay alguma coisa assim, mas é um filme bem interessante. Tá, O Veredicto, está anotado. Livro, filme, bastante coisa aí para o pessoal acompanhar. Bom, é isso. Agradeço a participação de vocês. Tchau para o Marcílio, que já foi. Tchau, Dallagnol, obrigado. Obrigado, Scorsinho. Obrigado também ao Mar Godoy. E você está convidado a sempre acompanhar a gente de segunda a quinta-feira no Última Análise. Até o nosso próximo programa.